Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Viver com Saúde, um programa da Igreja Cristã Maranata feito com muito carinho para levar informação de qualidade até você e ajudar no cuidado da sua saúde. O nosso programa é transmitido pelas multiplataformas digitais da Igreja Cristã Maranata. Hoje vamos conversar sobre um tema que está presente na vida de muitas famílias, o TDAH. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E hoje, para esclarecer dúvidas e trazer orientações práticas sobre este assunto, recebemos a psicóloga Flávia Spangero. Seja muito bem-vinda, Flávia. Obrigada, Ariela. É um prazer estar aqui com os irmãos, falarmos de um assunto que é tão importante, que já faz tão parte da nossa vida, né? Então, é um prazer estar aqui. E para começarmos, você pode esclarecer para a gente exatamente o que é o TDAH? Sim, olha, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o que significa isso? Significa que os sintomas do TDAH precisam estar presentes na vida da pessoa na infância, então tem que estar antes dos 12 anos. Então, esses sintomas, eu vou falar um pouquinho deles. Então, eles precisam estar presentes nessa idade e precisam também estar presentes em mais de um ambiente. Então, se a criança tem sintomas apenas em casa e na escola, em outros lugares ela tem outro comportamento, então não é TDAH. Então, quais são os tipos de TDAH? Tem 3 tipos. Tem aquele que prevalece a desatenção, o que prevalece a hiperatividade e o combinado, que tem esses 2 fatores juntos na mesma criança. Então, vamos falar um pouquinho da desatenção. A desatenção é aquela criança, ou mesmo adulto, né, aquela pessoa que está sempre perdendo as coisas, não consegue manter o foco, a atenção concentrada, né, o que a gente precisa para aprender. Preciso me concentrar em alguma coisa para conseguir absorver aquela informação. É uma criança que tá sempre distraída com outras coisas. É uma criança que tem dificuldade em se planejar. Então, ela é mais desorganizada, tem dificuldade com o tempo. Então, às vezes, ela acha que ela vai gastar 5 minutos no banho e daqui a pouco vai sair, aí ela fica lá 15, 20 minutos no banho, pensando em um monte de coisa, né? Então, a desatenção traz esses sintomas. A hiperatividade é um movimento motor muito descontrolado, né? A criança tem dificuldade de se controlar. Ela está sempre remexendo, batucando, está sempre conversando com as pessoas. Os alunos na escola estão sempre levantando e ir lá mexendo com os colegas. A hiperatividade também traz muita impulsividade. Então, é aquela pessoa que não pensa antes, ela faz. Passou pela mente dela, ela já vai e faz. E isso traz muitos prejuízos, né? O TDAH, ele, além, né, de estar presente durante a infância em mais de um ambiente, ele também traz prejuízos para a vida da pessoa. Sua vida social, escolar, porque acaba interferindo, por exemplo, no desempenho escolar, né? Então, a impulsividade traz isso, traz essa agitação, esse descontrole, essa forma de agir sem pensar. E existe algum tipo de desregulação emocional, assim, para essas pessoas que são diagnosticadas com TDAH? É comum, sim, que as pessoas com TDAH elas têm uma desregulação emocional. Muitos têm também uma imaturidade e alguns apresentam essa desregulação. São aquelas pessoas que ficam irritadas com muita São aquelas pessoas que ficam irritadas com muita facilidade, diante de frustração, ela fica irritada de uma forma exagerada. Todos nós ficamos irritados Sim. ou frustrados, mas é de uma forma exagerada, um pouco inadequada com a situação. E ainda existe muita dúvida e preconceito a respeito do TDAH. O que você vê mais comum, assim, de mitos que a gente consegue ouvir sobre isso? Hoje nós temos mais informações sobre o TDAH. O TDAH está sendo mais estudado, as informações estão sendo mais divulgadas. Então, como as pessoas ouvem muito disso, às vezes até brincam, podem achar que é moda, né? Ah, você não tem TDAH não, é porque é moda.
E a pessoa que tem, ela sabe o quanto é difícil lidar com esses sintomas. Então, por exemplo, mitos ou estigmas que são criados a partir disso, né? Ah, é preguiçosa, ah, não tem força de vontade, começa uma coisa e não termina, ah, é porque é relaxada, por isso que ela é desorganizada assim, é desobediente, porque eu falo para prestar atenção e não presta atenção, está sempre distraído. Então, pode trazer a falta de conhecimento, pode trazer essas ideias equivocadas que acabam prejudicando muito a criança ou a pessoa, porque ela fica escutando críticas o tempo todo, e acaba prejudicando outras coisas, né? A sua autoestima, a sua autoconfiança. E, na verdade, isso é um transtorno que interfere no funcionamento neurobiológico da pessoa, não é? Não é uma malcriação, não é a culpa da pessoa não conseguir se organizar, é realmente um transtorno. É verdade. É um funcionamento cerebral diferente. Então, a pessoa ela não está agitada porque ela quer, né? A criança não está agitada porque ela quer desobedecer os pais. Ela não dá conta de se controlar. Ela tem uma dificuldade de segurar os seus impulsos. Então, quem nos ajuda a fazer isso é o nosso cérebro, né? Se o meu cérebro ele não está funcionando tão bem, ele tem as suas diferenças, vai ser muito mais difícil. Então, não adianta eu ficar colocando a criança de castigo sempre que ela estiver agitada, sempre que ela intrometer numa conversa, porque é muito difícil para ela se controlar. E o que a gente pode fazer de atitude prática para ajudar a pessoa com TDAH a ter uma rotina mais organizada, mais produtiva? Uma pessoa com TDAH, então ela precisa entender que ela vai ter as suas dificuldades. Eu até atendo um adolescente e a gente faz a seguinte associação. Imagina um carro que tem uma velocidade padrão, comum, que nós estamos acostumados a ver. E agora pensa num carro que tem uma velocidade muito grande. Então é mais difícil, vai ser mais trabalhoso, tem que ter mais, vai ter mais esforço, por exemplo, para frear um outro carro, uma Ferrari, né, que tem uma velocidade muito alta. Sim, Então vai ser mais difícil frear esse carro, por exemplo. claro. Então a gente fala assim, que o cérebro da pessoa que tem TDAH, ele é acelerado. Então é mais difícil parar, é mais difícil conter, é mais difícil frear. Então, na prática, no dia a dia, é importante que a pessoa utilize recursos externos, fora da cabeça dela. Sim. Então, por exemplo, ter ali um calendário com as tarefas que ela tem que cumprir, com a sua rotina. Quanto mais organização, quanto mais rotina, quanto mais previsibilidade, mais fácil é para aquela pessoa, seja criança ou adulta, se organizar. Então, ela vai precisar de contar com esses materiais externos, né? Então, colocar um alarme para despertar, colocar lembretes, usar Alexa hoje, que está tão comum. Sim. Então, precisa dessa organização externa para ele não perder os seus prazos, para ele não trazer esses prejuízos. Então, por exemplo, o uso de uma agenda ou de um planner seria muito recomendado para essas pessoas. É muito recomendado. E cada um se adapta com um tipo de material, né? Tem gente que precisa da agenda, tem gente que gosta da agenda. Eu, por exemplo, eu trabalho com planilha. Então, eu prefiro ver o meu mês todo numa página só. Eu tenho dificuldade de ficar passando páginas. Mas tem gente que não tem essa necessidade, então se organiza muito bem, colocando ali suas atividades. Então, tem que ter uma coisa mais visível. Ah, eu quero todos os dias tirar um tempo para ler a palavra, para fazer uma atividade física. Então, eu vou colocar lá na minha agenda isso, e aí eu tenho que lembrar de olhar para o Sim, meu planejamento, né? E isso claro. ajuda muito a pessoa. E no caso das crianças, como os pais podem contribuir nesse processo? Olha, os pais, eles podem ajudar as crianças no seu dia a dia. Então, primeiro, ter paciência e ter persistência, porque vai ser realmente o ensino diário que precisa de todo dia ali ensinar, insistir para que ele vá se desenvolvendo. Então, é importante que os pais estabeleçam regras muito claras, tenham uma rotina estruturada, organizada. Não adianta também cobrar a rotina do filho se os pais não cumprem, né? Sim. Então, quanto mais, como eu falei, quanto mais organizado for esse ambiente, mais previsível, mais fácil vai ser para a criança se organizar. Então, evitar cobranças além do que a criança consegue entregar.
fortalecer as capacidades da criança, porque é uma criança que realmente cresce com muitas críticas, muitas reclamações, né? Ah, é muito desastrado, mexe em tudo, não para quieto. Então, fortalecer mais a autoestima, as capacidades, focar naquilo que o seu filho, né, o que a criança tem de positivo, de potencial. Cuidar da alimentação. É extremamente importante cuidar da alimentação, porque interfere sim no nosso funcionamento cerebral. Então, cuidar para que tenham uma alimentação saudável, para que tomem muita água. Dar prioridade também a atividades físicas é fundamental para qualquer ser humano, inclusive para as crianças, que elas façam atividades físicas, atividades às vezes fora de casa, né, ao ar livre, realizar jogos interativos. Então, os jogos, né, que tem troca de turno, a minha vez, a sua vez, isso estimula muito coordenação motora, a atenção, o aprendizado, a memória. Então, são coisas que os pais podem fazer em casa com seus filhos. E a terapia cognitiva comportamental, ela também pode ajudar no tratamento do TDAH? Sim, é muito útil, porque é uma forma da criança, ali, né, com outra pessoa, com as intervenções de um profissional, encontrar estratégias para lidar com as suas dificuldades, com a sua desorganização, com a sua rotina, com seus padrões. Então, ela vai entendendo como ela funciona, ela vai entendendo o que é o TDAH, por que que às vezes ela é mais desastrada, porque às vezes ela esquece as coisas. Então, ela vai entendendo, se conhecendo, então e aprendendo recurso, formas de trabalhar com aquilo que ela vive, né, com as suas características, encontrando estratégias para melhorar o seu dia a dia, né, ser mais funcional e não trazer prejuízos para sua vida. Claro, isso é muito importante, né? E a terapia, ela também pode ser combinada com medicação? Sim, sim. Os medicamentos para o TDAH, hoje em dia, eles têm muitos estudos por trás, né, já evoluíram muito. Então, eu sei que muitas pessoas têm um pouco de receio em relação à medicação, mas se a gente colocar na balança os prejuízos que a criança pode ter no futuro ou ali na sua infância, né, e o medicamento que pode, assim, ajudá-la quando é necessário, é claro, então traz muitos benefícios. Então, a terapia associada quando necessário com a medicação traz ótimos resultados, né, então precisa de um acompanhamento com o médico neurologista. Claro, com certeza. A gente não pode se automedicar nesses casos, né? É verdade. E para encerrar, você gostaria de deixar uma mensagem para quem convive com TDAH ou para quem está buscando diagnóstico ou apoio para conviver, para tratar o transtorno? Sim, olha, o TDAH é um transtorno e ele pode sim trazer muitos prejuízos para a vida da pessoa. Então, quanto mais cedo for diagnosticado, maior a chance então de iniciarem as intervenções e ajudar aquela criança, aquele adolescente ou mesmo adulto a se desenvolver, a criar estratégias para tornar a sua vida melhor, com mais qualidade. Então, é possível tratar, a gente sabe que não é fácil, muitas vezes é difícil de conviver, mas, diminuir as críticas, diminuir as exigências, aumentar o encorajamento, aumentar o fortalecimento da autoestima e aquela pessoa que foi diagnosticada, é muito importante que faça então, procure os profissionais para que receba essas intervenções e se desenvolva. Flávia, muito obrigada pela sua presença, por tantas informações valiosas que você trouxe a nós. Agradeço a você que nos acompanhou mais uma vez. E se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe com quem precisa saber dessas informações. Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata. Deixe também os seus comentários e sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no programa. Esse tema foi sugestão de nossos ouvintes. Até a próxima e lembre-se, cuidar da saúde é também um ato de fé e sabedoria. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.